Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Sou o engenheiro Márcio Marum, sou diretor financeiro da Mútua do Rio Grande do Sul e hoje estamos aqui para mais um podcast da Mútua, o nosso Pod Mútua. Hoje com a ilustre presença, Pablo, da nossa colega, a engenheira Nadine Shore, engenheira química, perita especialista em engenharia sanitária, e vamos tratar um assunto de extrema importância, é a interlocução entre a engenharia e a tecnologia no marco de saneamento. Um assunto importante que envolve toda uma cadeia e nós, como os profissionais da área tecnológica, temos que estar inseridos nesse importante tema. E vamos querer saber um pouquinho de ti, da tua experiência, da tua formação, e saber um pouquinho o que impacta hoje na nossa vida, na comunidade em geral, sobre o marco de saneamento. Pablo? Meu nome é Pablo Palma, eu sou o diretor-geral da Mútua e queria te dar, Nadine, aqui as boas-vindas em nome da nossa Caixa de Assistência, Tu que é nossa sócia já há algum tempo, conhece como funciona a Mútua, usa nossos benefícios, Te agradecemos aí pela divulgação que tu dá para tudo que a Mútua tem de benefício para os nossos profissionais, E seja bem-vinda, Fique à vontade, aqui é uma conversa entre colegas, Sim. Vamos conversar e fique à vontade aí, qualquer coisa, qualquer contribuição. Isso é uma conversa entre colegas. Bate-papo. Certo, muito obrigada. Então, agradeço o convite de participar hoje com vocês desse podcast para falar de um assunto tão importante que é o saneamento básico, para a população. Então, eu sou a Nadine Vergara Shore, sou engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, pós-graduada em engenharia sanitária e agora também estou iniciando uma pós-graduação de higiene ocupacional e perícias. Eu trabalho na Corsan há 9 anos, então eu atuo há bastante tempo já nesse setor do saneamento e eu consegui atuar em diversas áreas dentro da companhia. Eu iniciei minha trajetória profissional em 2014, faz 9 anos, bastante tempo já. Então eu iniciei em estações de tratamento de esgoto. Então, basicamente, efetuava análises, fazia o monitoramento do processo, media a qualidade, a comparação com a licença de operação, para lançar um efluente que atenda as normas, e o padrão. Consegui atuar por 2 anos nas estações de tratamento, pegando bem uma experiência operacional de como é que funciona o tratamento de esgoto. Meu foco sempre na Corsan foi o esgoto, E daí, em 2016, eu passei para o setor de superintendência de tratamento. Daí, é sediada na Corsan, ali em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de atuar no departamento de controle de esgoto, fazendo a gestão de 92 estações de tratamento que temos no estado. Então, a Corsan atua em 317 municípios do Rio Grande do Sul, atendemos muita atua população. No teu município? Não, do meu município é um departamento autônomo. Lá no meu é Corsan. É Corsan. Estrela é Corsan. Ótimo, verdade. Um serviço muito bem prestado. Sim. E atuei, então, no controle de esgoto, fazendo a parte da verificação do atendimento da licença de operação. Então, pega toda uma questão mais ampla, que é o atendimento de toda a licença, não só a operação, certo. Como também a questão de resíduos também, que é um assunto bem importante, ter um descarte correto. Então, depois de atuar na superintendência de tratamento, eu estou atualmente na diretoria de meio ambiente e sustentabilidade. Uhum. É uma diretoria nova, ela foi criada agora, faz uns 3 anos, e temos a diretora Liliane Cafruni, que foi a primeira diretora mulher, da Corsan. Uhum. Então, também tenho orgulho, que as mulheres estão ocupando um espaço, na engenharia e no saneamento também. Então, eu atuo no departamento de educação ambiental hoje, da Corsan, fazendo mais a questão, da conscientização da população. Porque a gente sabe, que a população utiliza os serviços, de água e de esgoto, porém, muitas pessoas utilizam também de maneira irracional, gastam muita água. Então, o Departamento de Educação Ambiental faz mais essa questão de conscientização da população. Uma questão bem importante também que a gente trabalha de conscientização da população no saneamento é a questão da ligação na rede de esgoto. Porque o que acontece? A Corsan realiza diversas obras de expansão. Então, a gente faz as obras de rede que vão se conectar a uma estação de tratamento de esgoto para poder tratar esse efluente que é gerado. Certo. Só que a responsabilidade do usuário realizar a ligação na rede coletora. A ligação, tu quer dizer quando o ligação cara de está fazendo a esgoto. obra lá, o cano que sai do local da casa tem que estar ligado no cano que está passando na calçada, é isso? Isso, exatamente. Não pode misturar com a rede
pluvial. Pluvial, São redes diferentes. isso. Tem certos municípios, que é a experiência dela, que muitos municípios fazem é misto, né? Que Isso. mistura a água da chuva, vamos dizer assim, do esgoto, que não é o correto. Não é o correto, porque a drenagem pluvial vai ser descartada num corpo hídrico. Certo. E não vai ter nenhum tratamento. Isso. Sim. Então, se tu conecta o teu esgoto bruto numa rede pluvial, tu vai estar destinando todo o teu efluente bruto para um corpo hídrico sem o E tratamento. até em relação ao volume, né? Imagina o volume que tu tá colocando uma água da chuva, né? Misturando com aquele outro volume que muitas vezes não é tão grande o volume que gera na parte do Isso, esgoto. e também gera né, odores na Sim. cidade. Então, Uhum, muitas vezes a gente está uhum. passando pelas ruas e sente aquele odor de Então, esgoto, quando né? acontece isso, então provavelmente tem relação com essa Alguma a ligação clandestina. irregular ou Isso. quando misturam as duas coisas. Isso, quando mistura as duas coisas, porque o projeto, né, é separado. A Uhum. rede cloacal vai ser disponibilizado o esgoto para uma estação de tratamento, que daí vai realizar o tratamento químico, biológico, e vai dispor o meio ambiente de maneira adequada. Já a questão da rede pluvial, ele vai conduzir a água da chuva para um corpo Isso hídrico, né? Não necessariamente todos os municípios eles têm essa rede individualizada, né? É. Então tem alguns que ele já naturalmente não é um erro, porque as coisas são assim, né? Isso. Então são tudo no mesmo porque não dispõem do sistema de tratamento, é isso? Isso, eles dependem muito do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano do município, ele vai ditar as regras, né? Como vai ser o tratamento. Por exemplo, em locais onde não possui a rede coletora de esgoto, o usuário deve fazer o sistema individual de tratamento, Uhum. que consiste na fossa séptica e no filtro, e daí o plano municipal ele vai ditar a regra. Se a tua unidade de afastamento vai ser via sumidouro, ou seja, por infiltração do solo, ou se a tua unidade de afastamento vai ser por uma rede pluvial. Mas daí é diferente, porque ele já passou pelo sistema da fossa e do filtro. Certo. Então ele já teve aquele tratamento. Porque a fossa basicamente funciona como decantação, né, do sólido e do líquido. Então, o líquido, depois de ser separado, né, a parte sólida, ele vai para o filtro, onde vai realizar mais um tratamento biológico ali com as britas, né? Então, ele vai conseguir depurar aquela matéria orgânica que está ali. Então, ele vai ser lançado na rede pluvial, se for o método de afastamento, Uhum. já um esgoto tratado. Não vai ser um esgoto Ou bruto. uma vala de infiltração, Dependendo dependendo da condição, né? Isso, se tiver um espaço, né, para Sim. poder infiltrar um sumidouro. E que essa daí já entra um pouquinho na minha área, né? Sim. Porque como geólogo, assim, eventualmente eu faço trabalhos de determinação do coeficiente de permeabilidade para determinar qual é o melhor tipo de sistema de tratamento. Então tem o cara que determina aqui, que é o geólogo, tem o cara que constrói e tem quem trata, né? Isso, perfeito, é verdade. E hoje é uma peculiaridade, eu acho que é uma coisa cíclica, né? Por exemplo, hoje um município que for fazer uma pavimentação hoje, dando a experiência que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Bagé, para ter o financiamento junto à Caixa, obrigatoriedade tem que ter esgoto. Senão, automaticamente, outro faz um projeto que contemple os dois. Esgoto né? quer dizer o quê? Tem que... Tratamento, né? A coleta do esgoto. Ou o direcionamento para tratamento pela... É que daí tu tá falando de Bagé, que é um caso... Individual não. Individual não. A Caixa hoje, nenhum dos nossos projetos lá ela aceita individual. Tudo tem que ter rede de esgoto. Em Bagé ou tu tá falando de forma genérica? Eu tô falando da minha experiência como Caixa, né? Tá. Dos municípios eu não sei, mas acredito que seja uma regra do Ministério. Então, toda a pavimentação tem que ser feita, você é autorizado. Ou tu faz os dois projetos junto, tu faz a rede que faz a coleta do esgoto e a pavimentação junto. Ou eles só vão liberar se tiver a rede de esgoto, se não, não. Sabe qual é o grande problema das soluções individuais, que eu acho que é por isso que não entra? Porque para funcionar uma solução individual, ela tem que ser construída de acordo com as normas, né? A Ok, 7229, até aí, ok. a Até aí, NBR, ok. isso. E só que ela tem, quando tu vai fazer o dimensionamento da fossa, uma das variáveis do projeto é o tempo de limpeza do lodo, que ele pode variar de 1 a 5 anos. Sim. Ok. Então, o que acontece? A fossa é um tanque fechado, que ele não tem contato com o solo. Uhum. Então, ele vai ser dimensionado para armazenar aquele lodo por um determinado período. Então, também entra a educação ambiental. O pessoal tem que ter a conscientização de realizar a limpeza da fossa séptica. Porque se tu não realiza a limpeza da fossa séptica, aquele lodo ele vai se acumular no tanque fechado e ele vai bypassar o esgoto. Sim. O esgoto que vai entrar vai ser o esgoto que vai sair, porque não vai ter aquele tratamento, porque ele já está todo cheio, saturado entendi. de lodo. Sim. Então, também tem o problema de órgãos, né, considerarem a solução individual como uma solução adequada. Então, ele tem que ter essas premissas. Ele tem que ter a construção de acordo com as normas técnicas, porque às vezes tu vai para o interior e o pessoal às vezes faz
uma fossa rústica, que eles chamam, que é uma fossa consumidora, que não tem tratamento nenhum, e chamam de fossa. Né? Então, na verdade, ele tem que estar construído de acordo com as normas técnicas por um engenheiro habilitado, né? E tem que ser feito também a limpeza periódica daquela fossa, de acordo com o dimensionamento que foi estabelecido no projeto. Que tem a ver com o número de pessoas que vão tem a ver ocupar com o o número de espaço pessoas. e vão dar Isso, vazão a exatamente. isso. São as variáveis do projeto da solução individual. O número de pessoas e a periodicidade de limpeza. E o sumidouro também, né? A gente faz Sim. o cálculo de acordo com a taxa de infiltração no solo. Daí, E o dependendo... 0,18, que é o consumo médio das pessoas. 0,18 metros cúbicos dia por pessoa, não? Esse é o cálculo, 160 litros de Então, esgoto. 180, 180. Tu estudou antes, né? Não, que isso Não, aí... tu Não, estudou não, antes. não. Não, isso Cara, não que isso aí é uma não das traz coisas que eu esse dado faço. aqui. Isso aí eu tenho que saber isso Vou aí. Isso é estudar antes importante também, pra mim. então. Não, é verdade. Não, mas eu acho que é importante também, né, nessa parte do... O que eu vejo também é essa conscientização da própria água, né? Estou dando um exemplo, que eu acho que eu não sei se tu tem algum dado, alguma coisa referente a isso. Eu acho que é uma peculiaridade dos municípios, é em função da micromedição. Hoje, em função do consumo dela. A micromedição é o hidrômetro. Vamos falar assim. Tá. Né? Tem muitas localidades, até alguns núcleos habitacionais, que eles não têm o hidrômetro. Então, por exemplo, arrebenta um cano na frente da casa da pessoa, não, para que eu vou estar? Muitas vezes não pago nem água, não pago nada, né? E está gerando um passivo para aquela comunidade que depende da água. Eu falo da minha cidade hoje, né, que a gente tem um problema cíclico e crônico em função da escassez hídrica, né? Hoje passamos num racionamento, praticamente mais de 21 horas de racionamento, né? E ainda eu acho que essa conscientização da comunidade, infelizmente, se tu não tem micromedição e tu não cobra pelo aquele volume, hoje o certo é tu cobrar aquilo que tu consumiu, né? Sim. É Hoje, justo. É o justo. Muitas vezes o cara cobrava pela área construída do cara. Mas ok. se tu não usava, pagava igual. Acho Sim. injusto. Né? Então, tem que pagar aquilo que tu consome. E eu queria ver da tua experiência, muitas vezes até comentou da própria Corsã, se ela tem alguma política referente a isso, a micromedição, porque acho que é importante para vocês, como vocês cobram, né? Sim. Né? Referente a isso. Né? A Corsã, quando tu falou sobre a questão do consumo, assim, né, que a pessoa, na verdade, não vê quanto que está consumindo, então consome de maneira exagerada, né, digamos assim, nós temos um projeto bem interessante na Corsã, que é o Água, Vida e Cidadania, que a gente leva a água para comunidades que estão sem acesso à água potável. Então, a gente faz todo um trabalho de conscientização, porque até então aquela população utilizava, né, água de poço, então eles não tinham muita a consciência do consumo. Então, eles utilizavam de maneira, assim, né, não consciente. Né? Irracional. Isso, irracional. Então, quando a Corsã faz esse projeto em comunidades de levar água potável para eles, nós trabalhamos muito educação ambiental sobre o consumo, de mostrar que agora vai ter uma conta, que eles vão ter que pagar de acordo com o consumo. Então, a Corsã até oferece oficinas de geração de renda para algumas famílias, né? Porque eles vão ter agora um custo. Mas é engraçado até porque o pessoal, eles gostam muito do projeto. Eles falam, a gente não tinha endereço. Então, eles se sentem muito... Cidadão. Cidadão. É bem bonito, assim, de ver esse projeto. E a questão do que a Corsã trabalha da conscientização do uso da água, porque até então eles também não pagavam, usavam muito, Claro. e o que acontece, às vezes, nos primeiros 2 meses, eles utilizam muito, e a água vem muito cara. Então, eles começam a perceber, não, na verdade, é o meu consumo que tem que diminuir. Uma das maiores formas de sensibilização, então, tá dizendo que, no fim das contas, é o custo, né? Quando dói no bolso, assim, tu começa a entender de forma palpável qual é o tamanho, né, do problema, né? É verdade. Mas faz parte, né? faz Também parte. é uma forma de conscientizar, né? Sim, é Não, e verdade. sabendo que teoricamente é um bem finito, né? Hoje, nenhuma tecnologia hoje a gente consegue construir água, vamos dizer assim, né? De produzir água, vamos dizer, né? Sim. Então, esse programa de vocês, essa conscientização até para incentivar, ó, tu deixa a tua torneira aberta, quantos litros tu consome, né? Tu toma banho mais de 15 ou 20 minutos, o que tu está consumindo, né? Eu acho que essa parte de educação ambiental, e muitas vezes tem que vir da própria escola também, Sim, né? Acho que a escola... Eu ia comentar agora, a gente tem muitos programas com escolas. Na Corsã, a gente tem multiplicadores ambientais, que eles são profissionais voluntários, que eles têm interesse em trabalhar na causa ambiental, e eles realizam ações de educação ambiental nas escolas. Então, eles apresentam, né, para o público, geralmente infantil, dicas, né, de consumo consciente. Tem uma série animada que a Corsã também desenvolveu, que é a Patrulha da Água, o nome, que eles também abordam essas questões conscientes, né, da água. E também a Corsã realiza visitas nas suas estações de tratamento,
para mostrar para a população como é que funciona o tratamento. Porque às vezes a pessoa nunca parou para pensar como é que a água chega na torneira. Porque está tão habituado a chegar, abrir a torneira, utilizar a água, que não para pensar em todo o caminho processo que a água faz para chegar e todos os processos que envolvem, né? Se for visitar uma estação de tratamento, vocês veem que tem inúmeros processos, né? Filtração, decantação. Então, a água percorre, né, um processo para chegar na torneira. Então, é bem interessante a gente trabalhar com as crianças a questão da conscientização e eles servem até como fiscais dentro de casa, Sim, né? verdade. Às vezes eles falam para os pais, verdade. fecha a torneira. Não, tem que escovar os dentes de torneira fechada. E é muito legal a gente trabalhar com as crianças, porque eles são muito agentes, assim, multiplicadores. A gente tem o exemplo, muitas vezes, das crianças que cobram, né? Tem educação na escola, como andar corretamente nos trânsitos, e se o pai tem um excesso de velocidade, pai, não pode correr, pode dobrar à direita, pode dobrar à esquerda, né? Então, a importância da escola, né? Hoje, a importância da escola na educação, que são os futuros do país, né? E tem que se ter essa consciência, porque eu vejo que a escola é a base de tudo, né? Hoje, se a gente não conseguir conscientizar essas crianças, né, que serão o futuro das nossas cidades, do estado, ou da nossa nação, né? Eu acho que é importante, com certeza, acho que no futuro a gente vai galgar bons frutos. Eu, quando eu era criança, eu me recordo. Então faz pouco tempo, Pouco tempo. Chegou a visitar uma estação de tratamento da Corsã? Sim, não, da Corsã não, do DEMAI, né? Eu morava em Porto Alegre, sim. então era meio comum lá na minha escola, uma determinada série, a gente ia até o DEMAI, aquele que é ali na... Moinhos. É, o do Moinhos. É bem bonito que é ali. bonito, É lindo que tem ali. também um aspecto também, né, histórico, assim, e diferente, né, assim, das estações mais novas, né, ele tem outro aspecto. Eu me recordo, assim, né, de novo, ir lá conhecer. Não me lembro se refletiu, né, assim... Mas te marcou? Sim, porque mas tu me lembra? marcou. Eu devia Agora ter não tá 12 anos, Ele não está talvez. consumindo muita água. Não toma muito banho, também está consumindo Não, pouco. não. Consciente, é um cidadão consciente. Lá na minha cidade, tu sabe que lá em Estrela, toda a água que se consome vem de poço. É, de poço, né? Então, nós não temos sistema de tratamento. A cidade vizinha, né, que é Lajeado, a água toda não, mas a grande parcela vem captada do rio, daí tem, sim, um sistema de tratamento maior, né, que daí, sim, tem todas essas condições que tu colocou, mas a nossa particularidade é um pouco diferente lá. Falando um pouquinho da água, com vocês que são mais da área, né? E em função dessas outorgas, o que vocês acham que tem algum entrave referente aos órgãos ambientais, referente a isso? Eu vejo que muitas vezes é um questionamento do pessoal do agronegócio, que muitas vezes a gente tem um problema, né, até das liberações da construção de barragens, né? Tem nessa parte das outorgas dos municípios para ser usado como água potável. Tem alguma dificuldade? Vocês verificam isso? Tem vários tipos de outorga, né? Sim. Talvez a que tenha mais problemas são aquelas em que tu capta as águas superficiais, em que tu tem uma determinada vazão, tu calcula qual é a vazão daquele rio, então naquele rio tu só pode ter o despejo, né, de determinado coeficiente ou determinada quantidade de água, e tu também só pode tirar uma quantidade de água para não tornar aquele recurso hídrico inviável para os outros usos, né? Sim. O prioritário é sempre o abastecimento humano, Claro. né? Mas tem um conflito. Mas tem daí, um conflito, E sim. tem um ataque, muitas vezes, que o cara precisa fazer um ataque para puxar para... e daí começa a ter outros problemas, e daí o recurso hídrico superficial, ele realmente é mais delicado, né? Então realmente tem alguns entraves, mas eles são alguns legais, alguns são de fato entraves que são intransponíveis, mas realmente ele é mais conflituoso o uso da água superficial. Vou fazer uma pergunta para ti que tu trabalha na área, bom. De acordo com... Para ela tem que fazer as perguntas. Não, mas tu como trabalha no negócio de poço, de acordo com um certo volume que o poço gera, aí se cobra, né? Não, hoje não se cobra. Não se cobra? Isso é um desafio, né, Nandini? desafio. Talvez, né, tu trabalha numa área interessante, assim, que as pessoas hoje têm uma consciência maior, entendem que o meio ambiente, sustentabilidade, ela tem o seu valor, né? Mas quando começar a cobrar, não desse cara que tem o interesse de ser cidadão, né? Assim, como tu falou antes, né? Mas quando tu começar a cobrar dos grandes usuários, aí nós vamos ter uma discussão que ela vai entrar num outro patamar de embate, né? Dentro da sociedade civil organizada, né? Provavelmente o agro, né? Especialmente, os arrozeiros utilizam muita esses caras água, que usam um volume gigantesco de água. A discussão daí ela se torna, né, muito diferente dessa que tu enfrenta aqui que provavelmente esses locais que tu falou são locais que têm locais de periferia, né? Locais com outro tipo de enfoque que esse, né? Mas na minha cidade, muitas vezes a gente verificava do poço de balde, né? Um poço escavado. E a varinha aquela. Vocês acreditam na varinha aquela?
A Qual varinha, varinha? naquela varinha de marmela, aquela que quando chega e... Isso aí. E aí? Não acreditamos. Não acredita? Não. Eu acredito. Eu tenho já minhas vi. ressalvas Sei. quanto à água de poço em Sim. questão Da qualidade da água. qualidade Sim, da água sim, e sim. não ter o sistema de cloração, né? Que o Sim. cloro, ele mata os micro-organismos, né? O que pode acontecer se tu tiver uma água de poço, provavelmente tu não vai ter tratamento de esgoto. Então, tu vai utilizar o sistema individual de tratamento e provavelmente tu vai ter um sumidouro, Sim. que vai infiltrar o teu efluente Sim. Claro. também no... Sim, no- Sim, isso são da própria qualidade da água. É. Mas para ser usado numa outra destinação, Sim, né? é. Hoje até a gente estava comentando, antes de iniciar o programa, hoje foi aprovada uma lei federal, né? Até a gente estava conversando, né, Nadine? Uhum. No dia 4 de abril foi aprovada uma lei pelo governo federal, até fiz uma colinha, tu estudou, eu estudei também. Essa lei estabelece que, de acordo com a lei do... Deixa eu pegar aqui, já me perdi aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Que ela gera a possibilidade do aproveitamento, da prevenção do desperdício e o aproveitamento das águas de chuva e do reuso de não potável das águas cinzas, né? Isso aí já é uma lei federal. Desse ano? Foi sancionada agora, no dia 4 de abril de 2023, com o Bem presidente interessante. Lula. Que isso aí é uma das coisas que os planos diretores tinham que estar implementado isso. Sim. Sempre, né? Referente Sim. a isso, né? Hoje a gente coleta um monte de água de chuva e vai embora. Por que a gente não... E hoje essa lei já obriga a fazer essa coleta da água da chuva e ter um reservatório exclusivo só para tu usar esse no teu projeto, para te usar nas águas, por exemplo, de descarte, alguma coisa que não água tratada, para não tu utilizar mais água tratada. Ah, que isso tu é acha muito dessa lei, eu Nadine? acho sensacional, né? A gente está utilizando um efluente que tem um potencial Tem. Sim. para utilizar. Até eu lembrei, quando tu estava comentando sobre a questão dessa lei, eu trabalhei num projeto, eu também tenho uma empresa de engenharia, né? Projeto Achora. Então, eu trabalhei num projeto de uma empresa lá em Novo Hamburgo, e lá era diretriz do município. Tantos por cento tem que ser reutilizado. E eu achei isso sensacional. Eu Água de achei muito reuso. legal. Sim. Dentro da própria diretriz do município, eles incentivarem as indústrias a terem o reuso, às vezes até mesmo dentro do próprio processo, né? Pode utilizar uma água para resfriar algum equipamento, alguma Sim. coisa do tipo. Para não usar água tratada. Para não utilizar uma água tratada, né? Que Isso, não... isso acaba sendo uma forma, né, para nós especificamente, assim, de dar um ganho na atividade profissional, né? Porque especificamente esse artigo aí que tu tá falando que altera, ele tem uma relação direta com a atuação do profissional, né? Sim. Porque para te determinar todas essas coisas, tu vai precisar de alguém da área para fazer Fazer o jus projeto, e projetar isso, né? execução, é verdade. Nossa atividade técnica, né? É O verdade. Márcio, essa lei aqui que o Márcio falou, ela é uma alteração da lei de saneamento, né? Sim, é uma lei de 2007, né? A lei do saneamento básico, né? A lei de saneamento é, né, do marco legal, aquelas Sim. que a gente discute aí agora um pouco mais, porque está se aproximando de 2030 e tem todas aquelas coisas que tem que fazer, né? E uma das coisas para ti que trabalha na Corsã, que é a coisa talvez que para a população em geral mais se discuta, é a questão da privatização e como isso vai impactar, né? Impactar a comunidade, a sociedade civil organizada. Como é que tu enxerga isso e como isso tu tá entendendo isso dentro da companhia e como que essas novas alterações que o presidente Lula e a equipe de governo nova vêm, apesar de algumas não ter se consolidado, algumas que eles vêm direcionando, como é que tu acha que isso pode, assim, mudar esse panorama no próximo tempo aí? Eu vejo com bons olhos o novo marco legal de saneamento, justamente porque ele visa universalizar o serviço, né? Certo. Então, ele, de acordo com o novo marco legal, até 2033, tu tem que universalizar o serviço de água, ou seja, 99% da população tem que ter acesso à água e 90% da população tem que ter acesso ao tratamento de esgoto. E a gente sabe que o tratamento de esgoto a gente tem muito que evoluir, né? No Brasil, temos o atendimento de cerca de 55% de esgotamento sanitário. E no Rio Grande do Sul temos 30% apenas de... 30%. Ainda temos muito o que evoluir. Então, eu acho que o novo marco legal veio para trazer essa obrigação das empresas de investirem em esgotamento sanitário. E a água a gente está bem, a gente está em 90% mais ou menos no nosso estado. O esgoto que a gente está muito atrás, né, 30%. Então, eu enxergo o novo marco legal como uma oportunidade para os engenheiros, né? Então, porque vai precisar obras, vai precisar de projeto, o pessoal da engenharia civil, então, vai ter que fazer projetos de estação de tratamento, de redes, o pessoal da segurança do trabalho também vai ter que atuar, né, junto à segurança do trabalho em obras, né, garantindo a saúde do trabalhador,
Os engenheiros químicos também. E não com só processo. grandes projetos, né, Nadine? Também para os profissionais que não trabalham nas grandes empresas, também tem, né, coisas do marco aí que também vão demandar para empresas, sim, que nem a tua, que não são grandes empresas, que nem a minha, né? Também a gente está dentro desse pacote de serviços, né? Claro, o novo marco legal, ele abre muito para o privado, né? Por Certo. isso tem tanto essa questão da privatização, né? Porque, na verdade, assim, o Estado, ele não tem capacidade financeira de realizar esses tantos investimentos em tão curto prazo, até 2033. Então, o Estado, ele não tem essa capacidade. Certo. Então, ele consegue o apoio do privado para poder realizar esses investimentos. Então, ao meu ver, né, apesar de ter toda a questão da privatização envolvida, pensando como cidadão, né, Sim. eu acho que é uma questão muito benéfica para todos, né, porque acho que o saneamento básico, água e esgoto, ele é essencial, né, para todos. Então, acredito que quanto mais, né, rápido conseguir chegar na universalização, melhor. Uhum. E tu trouxe um outro número de 90% de atendimento de água, né? Uhum. Sim, como curiosidade, quem é esses outros 10%? Porque, assim, eu tenho dificuldade de entender quem é que não tem abastecimento de água. Eu não sei se é só conceitual, assim, né? Não. Qual é a... É mais a questão que tem das pessoas que têm poços artesianos. os que não são abastecidos É, por rede. rede de água potável. Isso, interior, né, às vezes Até não a parte, passa. na parte rural também, Parte né? rural, Sim. isso. É porque eu trabalho numa empresa de perfuração de poços, né? Então a gente tem um know-how assim de perfurar poço para comunidades do interior, né? Sim. Então, por exemplo, se eu perfuro um poço para uma comunidade do interior, uma associação que é usual, sabe, lá na nossa região, associação da linha Marcinho. Então ele abastece lá as X casas lá com a rede da associação. Isso é considerado dentro desses 10% ou isso está dentro do atendimento? Porque ela é uma rede privada, né? Eu acho que daí não está considerado. Talvez tu Eu ache que acredito essa é só a rede pública mesmo. Porque fora assim, a princípio do meu conhecimento, assim, fora dos núcleos urbanos, a Corsã não atende, né? Mesmo nos locais onde ela tem a concessão, né? Os contratos da Corsã são zona urbana. Zona urbana. Então aumentou, tem a demanda e tem que cumprir a questão de atendimento, né? Isso, para todos. Não é verdade. Eu fiquei com essa curiosidade porque me pareceu 10% um número grande, assim, de pessoas que a princípio não têm abastecimento. Mas não é de água, é da rede pública, de fato. Isso, a rede pública. Porque não tem, de porque água. em tese é 0% de gente que é não abastecido por água, porque senão o cara não vive, né? O cara tem que ter água de algum lugar, de algum lugar vem, né? A água é vida, né? A questão mais é da rede pública mesmo. Ele achou que esse 10% seria o potencial de cliente para ele no futuro. Também, não, claro, é uma possibilidade, né, cara? Claro. Mas não existe, é que isso aqui não existe, porque Sim, de algum lugar os caras tiram água, porque senão ou é tu não abastecido consegue... com caminhão-pipa, de alguma maneira, eles... Não tem. Né? Não, isso é interessante. Mas de 10% tem que pensar, quem sabe. Não é essa a questão. Muito bem. Então, e esses 30% que é onde, então a Corsã, no caso a EGEA aqui, que vai ter, então, talvez o maior desafio dela. Qual tu acha assim, que é o maior desafio de uma empresa de conseguir transformar esses 30% nos 90%? Eu acredito que seja a capacidade de obra. Porque imagina tu implementar redes, né, coletoras de esgoto numa cidade. Tu vai ter que esburacar toda aquela cidade, vai gerar um transtorno ali, tu vai ter que direcionar aquele trânsito para outra via, vai ter que fazer as redes, vai ter que direcionar... Né? O impacto social também, né? Eu acho que é a capacidade mais, assim, da questão de obras, de realizar as obras. Porque dinheiro, né? Dinheiro em tese não vai ser o problema, se bem que o Lula sinalizou aí, né? Que as empresas que são privadas não vão ter tanta disponibilidade de receita pelo governo federal quanto as empresas que ainda são, né, estatizadas. O Lula já veio com um viés totalmente diferente, né, do Bolsonaro, né? O Lula já veio com a questão mais de... Né, daí agora uma interpretação pública, pessoal, né? Se o Eduardo Leite lá tivesse, né, que tomar uma decisão hoje, né, sobre isso, talvez não fizesse o que ele fez há 2 anos atrás, né? Porque o que o governo federal vem sinalizando já são coisas diferentes, né? Mas obviamente, isso é uma impressão pessoal, porque o governo federal realmente vem dando outros indicativos, né?
Então, Sim. e seria lógico, né? Pela linha que eles defendem, E nenhuma né? das coisas está errada, É. né? São só opções que Entendeu? atendem aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Uhum. E dentro dessa dificuldade que tu falou de... Dificuldade não, que talvez é o maior desafio de transformar esses 30% em 90% as obras, né? E que é uma demanda que vai passar pelas Pra nossas nós, áreas, pra né? nós Sim. vai ser bom. E também aqui tu também tem a dificuldade de ter um know-how também de empresas que têm esse histórico de obras de saneamento, né? Certamente. O pessoal que entende, né, de questão do saneamento. Também processo, né? Às vezes fazer um processo de tratamento, né, não é tão simples assim. Então tem que ter o pessoal com esse conhecimento do saneamento. A IGE é uma empresa assim, né? Já tem uma estrutura, já tem uma história, já faz isso em outros lugares, né? Mas eu não sei, eu sinceramente eu não sei a fundo se a EGEA ela é uma empresa que efetivamente executa as obras de forma direta ou ela também usa empresas Terceiriza. terceirizadas, né? Acho que provavelmente terceiriza. Pelo o menos uma serviço. grande parte, eu imagino que sim, Eu né? acredito que sim. E até- Eles conseguiram agora o leilão da SEDAI do Rio de Janeiro, né? Sim. Então eles já estão. E com certeza tem empresas que já trabalhavam e já trabalham para a Corsã, já tem um histórico, já sabe como as coisas andam, né? Já tem uma expertise referente a isso. E essas que vão começar a fazer essas intervenções a partir do momento que derem a liberação para essa nova empresa fazer a gestão referente a isso, né? E ao meu ver vai acelerar, né? Porque hoje a gente tem a questão de licitação, que é uma coisa muito verdade, burocrática. verdade, Nossa, para te verdade. contratar hoje, gente, Sim. é muito tempo. Então, com o privado não tem Sim. isso, né? Eles conseguem contratar e vão conseguir executar o serviço mais rápido, né? É essa celeridade que muitas vezes ocorre nas manutenções dessas concessões dos pedágios, dessas Sim, que fazem sim. tem essas concessões nas vias, né? Que a gente verifica que as manutenções e as ampliações ou duplicações, a gente vê que o processo é muito mais muito rápido, mais rápido. a execução referente a isso, com essa possibilidade da iniciativa privada, porque não tem toda a lei de licitações, tem todo esse comprometimento referente a Mas isso. por outro lado, essa semana, por exemplo, em Lajeado, lá a empresa terceirizada que faz a questão da duplicação da zona urbana lá parou as obras e daí tu começa a discutir porque os caras vão rever o contrato Claro. entre a empresa de concessão e a terceirizada. Então tu também tem não. entraves e tem problemas que acontecem dentro desse Claro. processo mesmo que tu desamarre essa questão da licitação. E a gente conhece bem a licitação porque na mútua, né? Daí é uma informação aqui, né? Sei. A mútua a gente também cumpre alguns requisitos sim. da lei 8666. É bem rigoroso, Então né? a gente também assim tem algumas flexibilidades, né? Mas a gente na essência sim, a gente segue os mesmos trâmites que a Corsã a gente também tem. Então a gente conhece um pouco no dia a dia E a gente, essas dificuldades. e a né? gente sente, né? Tem certas coisas que a gente não tem toda a deliberação como caixa, né? A gente tem que passar por outras instâncias. Sim. Se Tem a tivesse questão essa... do menor preço também, que às vezes Sim. não vai muito pela qualidade, né? Sim, Então isso também eu acho Mas um acho que isso é problema. interessante. Então como tu sócia, né? Que tu é da mútua, né? Fique sabendo também que a gente como os gestores do dinheiro também temos essas mesmas amarras que tu como gestora lá também tem dentro das tuas rúbricas lá que tu trabalha no meio ambiente. Mas Vamos aproveitar e perguntar para ela como é que a experiência dela foi com a mútua, né? Podia contar para a gente como é que foi a tua experiência, né? Eu conheci a mútua logo quando eu me formei, né, em 2018, eu já fui sócia da mútua, porque eu já estava pensando em comprar um carro. Boa. Então eu já pensei, não, a mútua tem juros, né, super acessíveis, né? Então vou me associar à mútua pensando no carro. Daí eu consegui efetivar o meu sonho do primeiro carro, né? Comprei legal. com financiamento da mútua e agora já estou no meu segundo carro. Mas bem, Então fosse bem atendido pelos nossos sim, colaboradores. foi super rápido a O liberação atendimento, da verba, foi muito, muito bom, assim, o contato que eu Então, tive. Tava falando pra Nadine que a gente, né, aumentou agora algumas linhas, né? Ela aumentou o prazo, né? Que passou para 60 meses, né? E também o valor que aumentou, então, né? Assim que ela tiver, né? Uma necessidade, ou houver, né? Estamos, né? Como sempre, à disposição, né? Até para o próprio capital para fazer a gestão da empresa dela, compra de equipamentos. Sim, a gente tem, perfeito. agora a gente está dando uma demanda bastante grande em função da fotovoltaica, né? Tanto é que sim. instalamos a nossa Instalamos nossa sede. sede, Hoje a nossa Legal. economia vai gerar em torno, acho que uns 30% inicialmente da economia do nosso custo de energia. Então, eu acho que a mútua
participando dessa consciência, Uhum. de se a gente tem esses recursos, né? Sim, fiquei feliz de saber que tem o financiamento de equipamentos, porque agora também estou trabalhando na área trabalhista, então a gente precisa desses equipamentos para fazer as perícias, né? Então, Isso. já vou, né, Não, pedir mais informações daqui a Boa, pouco. eu acho que, quem sabe, em relação a isso, temos diversos na parte de segurança do trabalho. Estamos fechando um convênio também importante com uma empresa, com uma ou duas empresas, para fazer a gestão da segurança do trabalho, do SESMIT. Que legal. Então, logo estaremos apresentando para os nossos associados Soluções, né? isso, da parte Um da desconto. gestão propriamente dito, né? De todos os programas, de toda a gestão propriamente dito, né? Dos exames, tudo vai fazer esse controle desse sistema. Foi uma demanda dos colegas da Câmara de Segurança do Trabalho. E também, acho que nessa mesma linha, vamos provocar para fazer algum convênio referente a diversas empresas que vendem equipamentos. Para fazer um merchan aqui, a própria Instuterm também, né? Uhum. Que vende equipamentos, a 3M também, né? Então, outros equipamentos, até na compra de equipamentos de segurança, quem sabe a gente não pode fazer uma parceria referente a isso e proporcionar aos nossos associados um desconto, né? Hoje nós temos um universo no Rio Grande do Sul, para ter o conhecimento, Nadine, nós somos mais de 6.300 associados no Rio Grande do Sul, temos um potencial enorme, né? Uhum. E a nível Brasil nós somos mais de 100 mil associados à Mútua. Então, e esses convênios que a gente faz no Rio Grande do Sul, a gente faz não só para o Rio Grande do Sul, a gente capitaliza aqui, mas é feito para todo o Brasil. Isso que é importante, né? Nós somos pioneiros em diversos projetos, né? Pode contar um pouquinho dos nossos projetos, do cartório, né? Sim. Yeah. A gente tem agora, já que tu está entrando nesse nova seara, assim, de migrando aí para a área de projetos, a gente tem um convênio que ele é interessante, especialmente para quem tem empresas e somos profissionais liberais que nem nós, que é um convênio com o cartório De título de protesto, né? de títulos e protestos, em que o associado nosso tem gratuidade para entrar com um pedido de cobrança quando tem, né, infelizmente, alguns clientes que têm uma dificuldade de pagar. Uhum. Então, de forma gratuita, via esse convênio, nosso associado vai lá e consegue protestar o título, né? O título não necessariamente, mas o valor, única e exclusivamente baseado na RT. Na RT. Olha, que interessante. Então, tu faz uma RT, como todos nós fizemos, que é a obrigação legal. O contratante assina também, né? É um Sim, documento, um vale. documento. E daí ele Aham. vale como a forma de tu fazer a cobrança daquele serviço, né? Que eventualmente... E é custo zero. Nossa, Não que tem legal. Custo, não tem custo nenhum. Quem paga é referente quem a isso. deve. É. E outro convênio importante também, né? Ela trabalha nessa área, é nas partes das normas técnicas. Assim, da BNT. Da BNT, que a Ah, gente eu achei tem. bem legal. Eu até compartilhei A gente hoje. fez um vidinho. Muito bom. E Aham. tem essa Dá pra falar possibilidade. vidinho? Fizemos um vidinho? Não, vidinho é Não? diminutivo, é vídeo. Não, dá sim, mano. Não, Então e tem a vamos lá. possibilidade de fazer a pré-visualização da norma gratuito durante 180 minutos. Então, tu pode fazer a leitura, pode fazer a consulta. Essa norma me serve. Pode comprar Adquire. com custo... 66% de desconto. Referente à Muito parceria. bom. Aham. Bom, nós queremos te agradecer, né, Nadine, pela tua disponibilidade, né? Se tu quiser dar uma palavra final aí, fica à vontade, né? E sinta-se sempre à vontade, né? Como o nosso presidente diz, né? Nós somos a caixa de acolhimento, né? E queremos que todos se sintam à vontade para usar a Mútua dentro das suas condições. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês, falando desse assunto tão importante do saneamento, né? E do potencial que tem para os nossos engenheiros agora. E agradecer. Estou sempre à disposição. Nós te agradecemos. Precisarem, estou disponível. Espero que todos tenham gostado de mais esse nosso segundo programa, né, Pablo? Peço desculpas de algum erro, porque nós somos iniciantes, né? O Pablo é mais tiktoker, já faz essas redes sociais, é mais articulado, né? Tem 2 filhas pequenas que vão ensinando ele. Verdade, isso né? é verdade. Então, né? E agradecer mais uma vez, esperamos o feedback de vocês, do que a gente pode melhorar no nosso podcast. Acesse as redes sociais da Mútua do Rio Grande do Sul e até o próximo programa, nosso Pod Mútua, né? E não se esqueçam, nossos associados, vem para a Mútua. Esse foi o Pod Mútua, o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!